Irmãos e irmãs, gente boa, gente amiga, um grande abraço. Segunda-feira, 2 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum, a igreja nos convida a refletir no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus e uma grande multidão encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, dá-lhes vós mesmos de comer. Parece ser o imperativo maior desta palavra do Evangelho que, nesta segunda-feira, chega ressoando aos nossos ouvidos e ecoando ao nosso coração, aos nossos corações, pedindo também de nós uma conversão, pedindo de nós também uma atitude sincera, honesta, para que possamos fazer render os nossos pães, não individualmente, mas colocando-os sempre à disposição, para que todos deles possam se servir à saciedade. O contexto é logo após a morte de João Batista. Jesus encontra a multidão e sente compaixão delas. Sentir-se compaixão significa assumir o lugar desta multidão faminta. Jesus é o único que pode se compadecer, porque do alto da cruz será Ele quem vai entregar-se de corpo e alma ao Pai na fidelidade e à humanidade na misericórdia. Jesus sentiu compaixão e curou-lhes os doentes. A compaixão de Jesus elimina tudo aquilo que emperra a comunidade cristã de caminhar. Os falsos profetas, os demônios, as divisões, portanto, e as doenças, aquilo que emperra o bom andamento da comunidade, é eliminado pela compaixão de Jesus, porque Ele é o único capaz de colocar-se plenamente no lugar dos que sofrem, dos que padecem de algum mal. Aparece agora a reflexão sobre a multiplicação ou sobre a saciedade. Despede as multidões porque esse lugar é deserto, para que possam ir comprar. Sempre aparece aí a figura do mercado que vai imperando. Jesus vai dizer: elas não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Hoje, irmãos e irmãs, é preciso ouvir bem atentamente esta palavra de Jesus ante a fome que impera nos países subdesenvolvidos, nos países bem atrasados, e não por falta de alimentos. Não, isso é uma falácia. É por causa da ganância, porque nós não colocamos à disposição uns dos outros aquilo que nós possuímos. Nós queremos cada vez mais abarcar o mundo, queremos cada vez mais, sob a forma de ganância, ganhar, acumular, nem que assistamos à morte do outro por inanição.
e alguém coloca 5 pães e 2 peixes à disposição de todos, e Jesus reza a Eucaristia, faz uma ação de graças, partilha, pronuncia bênçãos, é uma liturgia. Certamente este evangelho entrou aí para chamar a atenção do individualismo das primeiras comunidades que reinava em algumas pessoas que acumulavam bens até mesmo a hora da ceia e deixavam os outros sem nada a comer, deixavam os outros na miséria, na fome, e por isso Jesus vai pronunciar a bênção. E quando ele pronuncia a bênção, distribui o pão partilhado, os peixes partilhados, e os discípulos colocam na mão de quem se faz discípulo, de quem se assenta na relva. Sentar-se na relva pode ser uma atitude de humildade que vem de humus, sentar-se à terra, mas é ao mesmo tempo fazer-se discípulo. E nós só nos fazemos discípulos verdadeiramente quando nós nos sentimos profundamente humildes, reconhecendo que nosso Senhor e Salvador é o Senhor de tudo. Pão em todas as mesas da Páscoa, nova certeza, diz a música litúrgica. A festa haverá. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos quer unidos, fraternos, acolhedores, solidários. Rezemos por todos os que sofrem sem o pão da palavra, sem o pão da felicidade, sem o pão de ser amado, sem o pão de amar, sem o pão de crescer na vida, sem o pão de constituir uma família, sem o pão material. Rezemos ainda por nosso querido amiguinho Bernardo, que padece intensamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vida e missão, Jerônimo Peixoto. Faça sua inscrição, divulgue esse canal, arrume mais 5, mais 10 pessoas para que esse canal possa continuar cumprindo a sua missão. Um grande abraço para você, uma excelente semana, um dia santo de segunda-feira para todos.